Escorpião, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de novembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Escorpião, muitos parabéns a todos vocês que estão fazendo aniversário agora. E muito bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos começar com vocês, os aniversariantes do mês. Bom, nós vamos primeiramente ler aqui a energia geral do mês com o oráculo da Sakura Card Captor. Para quem conhece, sabe a referência. Vamos tirar aqui a energia geral do mês. Depois nós vamos fazer a leitura com o tarô. E depois, por último, vamos tirar uma mensagem do oráculo das bruxas. Ok? Também foi um oráculo que eu recebi aqui de presente. Tanto esse oráculo como o outro estava já doidinha para poder usar. Por isso, vamos lá ver a leitura que temos para vocês para o mês de novembro. Um novo ciclo, um novo portal para Escorpião no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Escorpião, mês de novembro. Já caíram duas. Só mais uma. The Create. Interessante. A primeira carta que saiu foi aqui, The Create, a criação. E nem é criação. Deixa eu ver se tem aqui uma tradução melhor. Vamos ver se existe aqui uma tradução melhor para isso. Porque não é uma palavra... Pois exatamente. É incomum. É o criar, na verdade, não é? Nem é criação, é o criar. É criação, mas na sua forma ativa. Você não está falando da criação de uma forma geral, você está falando sobre você criar, o criar. Temos aqui a carta da voz e a carta do tempo. O criar, a voz e o tempo. Pode ser que a gente esteja falando aqui com algumas pessoas de signo de Escorpião que estejam num processo de criação, criando coisas novas, descobrindo coisas novas, dons novos. Alguns de vocês têm o dom da música, da voz, outros têm o dom da fala. E no final do deck a gente tem aqui a carta do looping, o loop. Por isso, esse mês de novembro aqui para Escorpião é um mês onde você vai se sentir na obrigação de criar. E a carta do tempo tá aqui me falando tanto no aspecto do tempo que as coisas levam para ser criadas, como também o fato de você se dar tempo para se conhecer e entender o que você pode criar. Interessante, viu? O criar. O que você está criando, hein, Escorpião? Ou o que você quer criar? O que você quer dizer e não está conseguindo dizer por completo? É quase como se houvesse aqui algo guardado no peito que você não está sabendo expressar devidamente, da melhor forma que você gostaria. E aí vem a carta do tempo. Talvez você não esteja se dando tempo suficiente para amadurecer aquilo que você quer criar. Vamos ver um pouco mais com o tarô? Qual é a energia geral de Escorpião no mês de novembro? Energia geral de Escorpião para o mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Escorpião, mês de novembro. Começamos com o mago. Adoro.
o mago, a alta sacerdotisa. Gente, começamos fortes mesmo. Rainha de paus. Gente, tem magia. 2 de paus. E o Papa. Uau! Uau! O Papa e a Papisa logo na primeira leitura. E o louco no final do deck. Gente do céu, o que vocês estão fazendo? Escorpião, o que tá acontecendo, hein? Tô sem palavras, de verdade. Eu vejo aqui magia pura. Eu vejo aqui mestres da alquimia. Você tá entrando num portal de muita cocriação, muito poder. Mas esse poder, ele vem do quê? Ele vem da sua verdade. Aquilo que você quer colocar como verdade no mundo. Por isso que a gente fica com a carta da criação e da voz. Eu vejo pessoas com uma conexão espiritual alucinante. O Papa e a Papisa, com o mago, não é? Que é o grande alquimista do tarô. Mas o louco, que é aquele que se joga nas aventuras e explora o desconhecido. A Rainha de Paus, que é a rainha mais intuitiva. Você tá seguindo aqui um chamado. Você tá seguindo aqui um caminho que você sente que é um grande chamado. Embora você ainda não saiba exatamente o que vai acontecer nesse caminho, você só está olhando para as possibilidades que podem se abrir a partir desse movimento. Mas existe aqui uma força muito grande de cocriação, muito grande. Você provavelmente anda recebendo muitas sincronicidades, muitos números repetidos. O número 222 deve estar aparecendo muito para você. 111 também. Eu vejo aqui muito alinhamento. Muito alinhamento. Você está seguindo o chamado da sua alma. E aí fala, por isso daí o tempo. Tempo das coisas, o tempo certo das coisas. As coisas que você vai manifestar, elas não vão se manifestar no físico de imediato. Primeiro você vai captá-las no sutil, no etérico. E você neste momento já está captando isso. Você já está sentindo o chamado, você já está sentindo uma certa rebeldia interna, um caminho que está te chamando, uma vontade de fazer uma coisa diferente, uma vontade de deixar tudo para trás e seguir um novo caminho. Existe uma coisa assim muito de renovação, sabe? Inovadora. Você querendo deixar todas as bagagens para trás e seguir o caminho da fé, o caminho daquilo que você acredita, o caminho que você está sendo chamado a fazer, a trilhar. Incrível. Vamos entender um pouco mais com o tarô das deusas. O que está acontecendo na energia no mês de novembro para Escorpião? Mês de novembro para Escorpião. Muito poder, gente. Muito poder. Muito poder. Escorpião. Mês de novembro. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que é o mago? Dois de paus, novamente. O que é a alta sacerdotisa? O Papa. Novamente. O que é Rainha de Paus? Rainha de Paus, novamente, debaixo da Rainha de Paus. As cartas estão se repetindo todas. O que é o 2 de Paus? Tô chocada. 2 de ouros. O que é Hierofante? 6 de copas. E um 2 de espadas no final do deck. Assim, 2 é o que não falta, né? Por isso que eu falei muitas vezes 2, 2, 2, 2 aqui. Só que nessas primeiras tiragens a gente já saiu com 4, 5, 2. A Papisa, 2 vezes o 2 de paus, o 2 de ouros e o 2 de espadas. Você
pode se sentir um pouco... Não é insegura a palavra, porque eu não vejo você uma pessoa que se sentindo insegura. Você sente o chamado muito, muito forte. Mas é como se você precisasse de se equilibrar para conseguir percorrer esse caminho. E existem algumas questões internas, a tal dualidade interna, que às vezes te faz duvidar um pouco daquilo que pode acontecer. Mas assim, gente, você tá aqui com um poder fantástico. O Papa 2 vezes. E o Papa aqui veio debaixo da papisa. Temos aqui a alquimia perfeita entre energia feminina e energia masculina sagrada. Rainha de paus 2 vezes. Uma embaixo da outra. Você tá... Intuição pura. Pura, 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 pura. E o Papa com 6 de copas aqui... Ele tá me mostrando sonhos de infância, sonhos de vidas passadas, promessas de muito tempo. Quando eu digo vidas passadas, gente, tô falando de vidas paralelas, da sua consciência superior. É você acessando as memórias e acessando a sua missão de alma, acessando aquilo que você veio fazer aqui neste planeta. Você tá conhecendo cada vez mais das profundezas do inconsciente. Magia pura, gente. Magia pura. Esse 2 de espadas aqui também tá me falando muito de acordos, né? Novamente, coisas que já estavam pré-determinadas antes mesmo de você nascer. Há aqui grandes mudanças e essas mudanças elas já estavam destinadas no seu caminho. Agora a verdadeira missão começa e você precisa de saber como lidar com toda essa informação e trazê-la para este planeta de uma forma segura e equilibrada. Isso pode ser um pouco desafiador. Mas assim, essa visão, esse sentimento, essa missão que você tem sentido chamado, ela é verdadeira, viu? Ela é forte, ela é verdadeira e você não ignore, porque você está sendo levado a grandes lugares. E é um lugar, gente, muito espiritual, viu? Muito espiritual. É algo muito conectado com missões de alma mesmo. Missões no planeta Terra, missões para ajudar o mundo. E para se ajudar também, não é? Porque para você ter chegado nesse lugar aqui, você teve que passar por muitas coisas. Existe muita profundidade em você. Que interessante. É assim... Continue aquilo que você está fazendo. Continue seguindo a sua intuição. Tome as decisões que você sente que precisa de tomar. Não se apresse, porque as coisas têm o tempo certo de acontecer. Mas não tenha dúvidas que você está indo no caminho certo, ok? Porque assim... A leitura ela tá tão sutil que eu não consigo te dizer nada a nível mais material. Tá tudo acontecendo nos bastidores. Você vai se sentir cada vez mais empoderado, empoderada. Você vai sentir uma força gigante te movendo. Você vai sentir uma vontade enorme de deixar tudo para trás e começar as coisas do zero, começar algo novo. Claro que cada caso é um caso e cada um vai fazer as coisas de uma forma diferente. Mas eu vejo que você sentindo um grande chamado, isso para todos, sentindo um grande chamado para mudar algo, sentindo um grande chamado para colocar algo em prática, para trazer algo para o mundo. E às vezes pode ser só uma ideia, mas que ela vai ser semeada e vai dar grandes frutos. E isso no mês de novembro se torna cada vez mais evidente para você.
Uau! Mensagens, conselho e direcionamento para Escorpião. Mensagens, conselho e direcionamento para Escorpião. Mensagens, conselho e direcionamento para Escorpião. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que é o mago com 2 de paus? 9 de copas. O que é papisa com o papa? 7 de ouros. O que é a rainha de paus com a rainha de paus? Caíram 2. Rei de espadas e o 4 de ouros. O que é o 2 de paus com 2 de ouros? 5 de paus. E o que é o papa com 6 de copas? A justiça. Adoro. 3 de ouros no final do deck. Conselhos e direcionamento para Escorpião. Ponto número 1. Acolha essa satisfação, esse empoderamento, essa vontade de estar num lugar de tranquilidade, num lugar de harmonia. Acolha isso em você e seja você. Faça isso na sua vida. Transborde essa felicidade, essa alegria de dentro para fora. Não... Porque assim, eu vejo que debaixo do 2 de paus e debaixo do 2 de ouro saiu aqui esse 5 de paus. Eu vejo você lutando muito internamente relativamente a crenças que você ainda tem, crenças do ego, crenças do corpo, que podem te impedir de ver o desenvolvimento tão rápido, isso que você gostaria. Mas isso são só questões do ego, porque você não está vendo as coisas acontecerem assim de imediato, às vezes traz aqui uma certa confusão. Por isso que você vai precisar de desenvolver paciência, precisar de desenvolver uma auto-observação e um autocontrolo, onde você consegue dominar as suas emoções e consegue dominar essa visão que está sendo mostrada para você, que está te guiando de uma forma equilibrada. Porque eu vejo aqui você sentindo todo esse poder, só que com medo de onde tudo isso pode te levar. Por isso, mesmo com toda essa intuição, mesmo com toda essa força, mesmo com tudo isso que está te movendo, eu ainda vejo você questionando, Rei de Espadas, e com medo de agir, 4 de ouros. Esse medo de agir, esse questionamento excessivo, às vezes, é normal quando ainda existe um ego muito resistente relativamente a tudo aquilo que é possível. Mas saiba que tudo é possível. Agora, que partes de você não acreditam ainda que isso é possível? É nisso que você precisa trabalhar. Existem partes de você, por causa de experiências anteriores, por causa de crenças adquiridas de outras pessoas, você pode ter aqui uma certa dificuldade em confiar por completo naquilo que está sendo te mostrado. E tá tudo bem questionar, mas você merece viver aqui um lugar de plenitude e abundância. Não se negue isso, ok? Não se negue isso. E a justiça debaixo do Papa e do 6 de copas, eu vejo aqui como você sendo colocado num lugar que você precisa de estar. E isso é algo que já está na sua linhagem já há bastante tempo. É como se você precisasse, por exemplo, para algumas pessoas, eu vejo que alguém entrando no mundo da política. Novamente, não é para todos. Mas eu vejo que pessoas entrando no mundo da política, por quê? São pessoas que estão divinamente guiadas, conectadas com o todo, conectadas com o bem do todo. E por isso, elas vão ser levadas a posições de poder para poder fazer a justiça no mundo. Eu vejo que pessoas chegando a lugares que sempre sonharam,
mas que achavam que não seria possível. Mas agora você começa a ver que é possível. E aí você começa a ficar, pera, será que é possível mesmo ou sou eu que tô ficando louco? Será que é possível mesmo ou eu tô perdendo totalmente, tô pirando totalmente a batatinha aqui? Você ainda duvida bastante daquilo que você está sentindo e aquilo que você está sendo mostrado a você. Mas saiba que aqui é a justiça divina. Aquilo que você está sendo guiado a fazer é para o seu bem e para o bem de todos. É preciso discernimento, é preciso autoconfiança, é preciso você saber dominar aquilo que está te dominando, nomeadamente emoções intensas que podem te levar a um certo descontrole em algum nível. Mas eu vejo aqui, de maneira geral, pessoas com uma conexão espiritual muito grande. Por isso, a partir do momento em que você se abre para ouvir totalmente aquilo que a sua alma tem para te dizer, você deixa de ter dúvidas. E aí é preciso desenvolver paciência, desenvolver o seu trabalho pouco a pouco, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, para que você vá explorando esse caminho que está se abrindo para você. Novamente, as coisas não vão acontecer de repente. Eu vejo aqui um tempo, e quando eu falo um tempo, é um tempo porque a gente não está falando aqui de uma manifestação de um carro, uma manifestação de uma casa, a gente não está falando de uma manifestação de dinheiro, não, a gente está falando de manifestação de uma missão. É algo que você vai levar para a vida inteira. Por isso, vai levar o tempo que tiver que levar. Agora, pode ser mais rápido ou mais lento, de acordo com quanto o ego ainda resiste a essa mudança. O quanto você acredita na possibilidade dessa mudança. O quanto você acredita em você para se colocar nesse lugar. Isso é justiça. Aquilo que estiver escondido será mostrado. E que quando eu falo de escondido, gente, eu vejo como se você tivesse algum medo de olhar para alguma coisa internamente, alguma coisa do passado, tem alguma culpa, sinta alguma culpa ou algum arrependimento de alguma coisa, e por isso não se sinta merecedor de traçar esse caminho. A justiça divina, ela vem no momento que tem que vir. E se você sente essa culpa, procure entender onde é que essa culpa está te ferindo e procure se perdoar, ok? Você tem aqui um caminho de muita luz, muita luz. E esse acordo aqui, essa missão, não é algo que você pode fugir. Ela vai surgir na sua vida, ela vai surgir para você. Se ainda não surgiu, vai surgir muito em breve essa ideia, essa missão, essa compreensão de que existe algo mais profundo a ser explorado. E aí você vai entender para onde é que você está sendo levado, ok? Meu Deus, meu Deus. Uau, é a única coisa que eu tenho a dizer. Uau. Bom, vamos tirar então o conselho final do Osho. Conselho final do Osho para Escorpião. Conselho final do Osho para Escorpião. Conselho do Osho para Escorpião no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Escorpião. Ok, gratidão. Meu Deus do céu, gente. 10 de copas, a harmonia. O eremita, a solidão. Que, aliás,
Nada é por acaso, né, gente? Nada é por acaso. A carta do tempo, que saiu do primeiro oráculo, e a carta do eremita que tá saindo aqui, tá falando muito dessa iluminação interior, desse conhecimento interior. E nada mais, nada menos do que a carta do sucesso, 6 de paus. No final do deck, um ás de ouros, a carta da maturidade. Você está pronto. Você está pronto ou pronta para seguir a sua missão. Você está pronto para poder seguir o seu verdadeiro chamado, o seu verdadeiro caminho. Você está pronto. Aqui eu vejo você... Está pronto mesmo. Não tem mais nada a temer. Agora você precisa de começar a traçar o caminho da sua alma. O caminho da sua missão mais profunda. E para isso, pode ser que você precise de se isolar um pouco, pode ser que você precise se recolher mais na sua energia para você ouvir aquilo que você tem a se dizer. Porque há aqui ainda um certo barulho mental, um ruído externo, ruído do ego que pode te prejudicar nessa autoconfiança. Mas saiba que você tem tudo aquilo que você precisa, você está pronto. Você está em missão já, mesmo que ela não seja evidente para você ainda. As coisas vão se tornar cada vez mais evidentes a partir de agora. Fantástico. Ok, conselho final do oráculo das bruxas. Conselho final do oráculo das bruxas para Escorpião. Conselho final do oráculo das bruxas para Escorpião no mês de novembro. Já meus irmãos. Escorpião. Caiu a carta do espelho. Trate o seu corpo como o palácio que ele é. No final do deck, lavanda. Se rodeie de amor. Vamos ler as duas para você. Mirror. Trate o seu corpo como o palácio que ele é. Você tem se sentido muito autoconsciente ultimamente. Mas a resposta não é sobre mudar algo em você. A resposta está em aprender a amar o corpo que você tem, o templo que você tem. Evite dietas muito drásticas, exercícios extremos ou qualquer tipo de comportamento tóxico ou não saudável. Caminhe em direção ao mindset saudável, que se aceita como você é e não como você se sente pressionado ou pressionada a ser. Se ame do jeito que você é, do jeito que você precisa de estar, no lugar onde você está, e não como você sente que precisa de ser, ou como te dizem que precisa de ser. Muito importante aqui, viu? Caminhe pela saúde, pelo lado saudável, e não nos extremos, ok? Carta da lavanda. Se rodeie de amor, se rodeie de pessoas que te fazem sentir na melhor versão de você mesmo. Pessoas que você pode confiar com qualquer coisa no mundo. Talvez você tenha se distanciado um pouco da sua família, ou talvez você não tenha descoberto a sua família ainda. Mas você precisa de fazer um pequeno esforço aqui. Saia, reconecte e faça novas conexões. Saia, reconecte e faça as novas conexões com as pessoas que merecem a sua energia. Daí a carta da solidão. Às vezes não há problema, gente. Às vezes não há problema a gente ficar um pouco sozinho, se isolar, se afastar de pessoas que não nos trazem aquilo que precisamos no momento, porque isso faz parte também do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e do despertar. Saber se conhecer de verdade implica você saber estar sozinho,
ok? Para que você conheça o seu verdadeiro poder. Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.